Investidor, meu nome é Gabriel Assunção e você está no canal Investir é Viver. E nesse vídeo nós vamos falar de um tema extremamente relevante para os seus investimentos. Isso porque aqui está um planejamento de base, um planejamento muito importante de ser feito enquanto você está pensando qual a necessidade que você vai ter de aportes ao longo dos anos. Isso porque, para chegar em um determinado patrimônio, para te garantir uma aposentadoria digna, para te garantir a renda que você deseja, você precisa se planejar para atingir aquele patrimônio. E diversas variáveis estão aí nesse caminho. As três principais estão na fórmula dos juros compostos: o capital, os juros e o tempo. E essas três variáveis são o que define o quanto que você vai ter de patrimônio lá na frente e, por consequência, a gente consegue trazer isso para quanto de renda você vai conseguir ter passivamente para poder te bancar tanto para uma aposentadoria quanto para uma liberdade financeira como um todo. Para isso, a gente precisa ter um bom pé no chão, saber fazer algumas contas e ter bastante atenção às premissas que nós vamos utilizar para não acabar cometendo erros grotescos que podem nos gerar frustrações lá na frente, porque se a gente não perceber esses erros ao longo do processo, pode ser que chegando lá na frente a gente os perceba e aí já não há mais tempo para resolver. Então esse vídeo é para verificar a relação entre a idade da pessoa e a necessidade de aporte que essa pessoa possui. E isso tem muito a ver com um vídeo que eu fiz um bom tempo atrás de quando você vai começar a investir, que tinha como capa a palavra tempo. Ou seja, naquele vídeo a gente falava de duas pessoas, uma com uma renda bem baixa e uma pessoa com uma renda muito alta, e essas duas pessoas elas investiam, só que a pessoa de renda muito baixa ela começou a investir desde cedo, e a pessoa de renda alta demorou para começar a investir, ela achou que podia esperar mais tempo. O que aconteceu é que o resultado da pessoa de renda mais baixa foi muito superior. E é isso que eu estou querendo mostrar nesse vídeo. Mas nesse vídeo eu também vou mostrar para aquelas pessoas que já deixaram passar um pouco de tempo, que ainda tem o que ser feito. E aí a gente vai mostrar qual é essa necessidade. O que a gente vai observar é que quanto mais o tempo passa, mais fica difícil. Mas vamos lá. Então, a necessidade de aporte é o percentual da renda comprometida com o aporte. O que é aporte? O quanto a gente vai mandar para a nossa conta de investimentos por mês. E há uma fração aí. Então, o quanto nós vamos mandar para investir, o nosso aporte, dividido pela nossa renda. Isso vai dar uma porcentagem. Quanto mais a gente precisar investir da nossa renda, mais a nossa renda está comprometida. Isso acaba deixando mais difícil. A gente tem que fazer uma organização cada vez maior. Então, a gente tem que sempre adotar quanto que a gente quer receber por mês no momento de aposentadoria. E algumas pessoas têm um pouco de pressa e querem falar, vamos fazer aposentadoria para daqui 10 anos, para daqui 15 anos. Mas o que eu vou fazer nesse vídeo? Eu vou adotar como se a gente não tivesse outra opção. Se a gente não tivesse outra opção, a gente estaria nas mãos do INSS, que vai deixar muita gente na mão ao longo dos anos. Mas vamos lá. Vamos supor o melhor dos cenários, que a idade não pare de aumentar, que ao passar dos anos vai sempre aumentar, porque o INSS é insustentável, mas vamos adotar a idade de 65 anos para se aposentar, e que você, nossa, foi muito bem, e que você vai se aposentar com o teto do INSS, que é de apenas R$ 7.500. Então, de todas as pessoas, o máximo de INSS que você pode receber é de aproximadamente R$ 7.500. Já vou lembrar vocês que todo esse vídeo que eu estou fazendo, ele está desconsiderando efeitos inflacionários. Ou seja, eu vou adotar o salário mínimo de agora e o teto do INSS de agora, mas também a rentabilidade vai ser a rentabilidade real. Ou seja, eu não vou estar levando em consideração os efeitos inflacionários para deixar essa conta bastante mais simples. Ok? Então, vamos assumir que você quer receber o teto do INSS por mês. Quanto de patrimônio você precisaria ter para conseguir ter essa renda mensal? E aí a gente tem que fazer uma conta que tem que ser conservadora. Por quê? Aqui vem uma premissa que vai alterar substancialmente o montante que você precisa ter e substancialmente, por consequência, o aporte que você vai ter que fazer. Que é, qual é o patrimônio necessário que a gente precisa ter? Para isso, a gente precisa saber a nossa renda mensal e quantos por cento desse patrimônio que a gente pode tirar por ano. A questão é que eu gosto de usar 2%. Então, vamos supor que a gente tenha R$ 100.000. Eu acredito que é bastante prudente você poder tirar R$ 2.000 por ano. A questão é que para algumas pessoas isso vai ficar muito pesado
E aí a gente pode falar de 4% de retirada ao ano do patrimônio. Mas Gabriel, parece muito pouco. Qual que é o problema que eu estou observando? Imagine que você decida tirar 10% do seu patrimônio ao ano para sua aposentadoria. O grande problema é que pode acontecer do seu patrimônio acabar antes de você falecer. Então a gente sempre, quando vai calcular o patrimônio necessário, precisa calcular uma quantidade de retirada conservadora, para a gente acabar não chegando num patrimônio pequeno que pode acabar se esgotando ao longo do tempo. Porque a gente precisa tirar, esse patrimônio precisa continuar crescendo para que você possa continuar tirando. E para isso você tem que retirar alguma coisa relativamente baixa por ano. Por isso que esse número aqui vai ser baixo, o que joga o patrimônio necessário para cima. Uma outra métrica, que não seja 2 ou 4% do patrimônio, é você pensar em retirar 50% do que você recebeu de dividendos no ano anterior. Isso para ser sua métrica de orçamento. Pode ser uma medida bastante interessante também. Então, o nosso patrimônio necessário, nesse caso, para ter uma renda de R$ 7.500 por mês, seria de 12 vezes isso, para a gente chegar na quantidade anual a ser retirada, dividido por esses 4%, onde a gente chegou em 2.250.000. Adotando o salário mínimo aproximado de hoje de R$ 1.300, a gente consegue começar a fazer algumas contas. E todas as contas que a gente for fazer nos investimentos não pode ser nominal, ou seja, nos reais mesmo. Eu vou adotar aqui em salários mínimos. Então, todas as contas que eu for fazer, eu vou fazer em salários mínimos. E por que eu vou fazer isso? Porque se semana que vem, ano que vem, mês que vem, o salário mínimo mudar, a gente ajusta toda a conta para salários mínimos. Então, vamos supor que eu fale que eu preciso investir 3 salários mínimos por mês. E aí, o salário mínimo hoje é de R$ 1.300. Então, hoje eu teria que investir R$ 3.900 por mês. Só que, imagina que amanhã o salário mínimo vire de R$ 2.000. Então, essa pessoa que precisa investir 3 salários mínimos por mês passará a ter que investir não mais R$ 3.900, mas sim R$ 6.000. Então, sempre que você for fazer contas, para você conseguir levar o efeito da inflação, você faça as contas em salários mínimos, porque é uma boa métrica da gente pensar em inflação. Sendo assim, adotando o patrimônio necessário de R$ 2.250.000, dividido pelo valor do salário mínimo, a gente chega que para uma pessoa se aposentar aos 65 anos com uma renda de R$ 7.500 com segurança, ela precisaria acumular um total de 1.731 salários mínimos. A questão é que a graça dos investimentos é que você não vai ter que guardar 1.731 salários mínimos. Você vai guardar muito menos. Por quê? Porque ao longo do tempo, o dinheiro que você colocou vai crescendo também. Essa é a mágica dos juros compostos que a gente comentou anteriormente. Então vamos lá. O que é essa tabela, que é o grande intuito desse vídeo, e é aqui que a gente vai tirar diversas conclusões. Essa tabela tem aqui a idade. Então, se você tem 20 anos, se você tem 30, 40, 50 ou 60 anos. Então, essa pessoa, para chegar aos 65 anos, ainda faltam 45 anos. Tem bastante tempo, dá para trabalhar bastante. Agora, essa pessoa de 50 anos só tem 15 anos para poder fazer esses aportes. Então, já é uma tarefa um pouco mais complicada. Nas linhas aqui, a gente tem a renda da pessoa baseada em salários mínimos. Então, se uma pessoa tem um salário mínimo, 2 salários mínimos e meio, 5, 7,5 ou 10. Então, aqui, o que eu estou fazendo é uma explicação para mostrar o comportamento disso. Mas o que você vai fazer para você é colocar a sua idade e colocar a sua renda para você conseguir fazer essa conta. Tudo bem? Então, vamos lá. Adotando que eu quero chegar em um patrimônio de 1.731 salários mínimos, eu preciso ver quanto que eu vou ter que investir ao longo do tempo para que eu consiga chegar nesse 1.731 salários mínimos, tendo como premissa o quanto eu vou ter de rentabilidade. E por isso que eu coloquei aqui uma premissa de rentabilidade de 8% ao ano, que convertendo para mês, sai 0,65% ao mês. Isso aqui não é pegar 8 e dividir por 12, tá? Então tomem muito cuidado. Então, adotando essa rentabilidade real de 0,65% ao mês, o que aconteceria? Algumas pessoas podem achar que eu estou sendo conservador demais aqui.
e podem querer mudar, aumentar ou até diminuir esse valor. Então tomem bastante cuidado, porque rentabilidade real que nós vamos adotar é uma premissa. Tomem cuidado porque isso é uma premissa, e isso é uma premissa que prevê uma carteira de ações e títulos, com as proporções de Graham que a gente conhece, que é uma carteira composta por uma parcela de ações e por uma parcela de renda fixa, que ficam se balanceando ao longo do tempo, conforme as oscilações que a gente observa. Então, isso aqui é premissa e isso daqui é premissa, ok? Agora, isso daqui, esses 7.500, é o quanto você quer receber. Se você quer receber R$ 2.000, vai ficar mais fácil. Se você quer receber R$ 20.000, vai ficar mais difícil. Então, isso aqui é você que escolhe e a idade de se aposentar também é você que escolhe. Agora, esse 4% e esse 8% são premissas que você tem que tomar muito cuidado para não fazer besteira aí e acabar gerando alterações na conta que podem te deixar iludido a ponto de parecer que tudo é mais fácil do que realmente é. As coisas não são tão simples assim, tá bom, gente? Bom, vamos para as contas e eu vou explicar as contas dessa fileira aqui, depois vai ficar mais fácil eu explicar as contas da fileira de baixo. Bom, o que eu usei para fazer essas contas? Eu usei uma calculadora financeira, HP12C. Então, se você souber usar ela, tranquilo, eu vou falar até a conta que eu fiz. Se você não souber, eu recomendo que você vá numa calculadora de juros compostos que você encontrar no Google mesmo. Você coloca lá, calculadora de juros compostos, e você vai encontrar coisas muito parecidas. Ele vai perguntar por quantos meses você vai investir, qual que é o seu valor inicial, quanto que você vai colocar por mês, qual a rentabilidade que você vai adotar, e você vai ter respostas muito parecidas da calculadora HP12C, tá bom? Então, vamos lá, vamos dar o exemplo da pessoa de 20 anos. A pessoa de 20 anos, até chegar aos 65 anos, ela possui 45 anos, o que é equivalente a 540 meses. Essa pessoa tem 540 meses para aportar o seu dinheiro. Então, no N é a quantidade de períodos que eu coloquei aqui na HP12C, 540. Já no I, a gente está colocando a rentabilidade real, ou seja, eu estou desconsiderando efeitos inflacionários. Essa rentabilidade é o que eu conseguirei acima da inflação. Então, esse 0,65 veio para cá. PV, valor presente, o quanto você tem hoje. Vamos adotar em todas essas contas, por enquanto, que você não tem nenhum patrimônio, que você está começando do zero hoje, que você nunca pensou em investir, nunca guardou dinheiro, está começando do zero, por isso é o zero. Coloquei também FV. Por que está 1.731? Porque no futuro eu quero ter 1.731 salários mínimos, que equivalem a esse montante, que podem me fornecer uma renda mensal para ser retirada sem gerar problemas na continuidade da minha carteira de 7.500. Colocando esses quatro valores em azul e apertando PMT, aparece o valor 0,35. E o que significa esse valor 0,35? O 0,35 me diz quantos salários mínimos eu preciso investir por mês para que eu consiga chegar nesse patrimônio de 2.250.000, corrigido pela inflação, é claro, aos 65 anos. Ou seja, 0,35 salários mínimos, que não dá nem R$ 500. Então, para acumular esse patrimônio suficiente para ter uma aposentadoria ok, a pessoa de 20 anos precisaria apenas de 0,35 salários mínimos por mês de investimento, o que seria bastante tranquilo. Dependendo da sua renda, é claro. Então, se ela tivesse um salário mínimo de renda, 35% da sua renda estaria comprometida. Enquanto se fossem 2 salários mínimos e meio, só 14% da sua renda estaria comprometida. Seguindo para 5 salários mínimos, 7%, 7 salários mínimos e meio, 4,7%, e se a pessoa recebe 10 salários mínimos, apenas 3,5% da sua renda estaria comprometida. Então, é claro que essa pessoa de 10 salários mínimos, que dá R$ 13.000, talvez não esteja confortável em se aposentar com 7.500. Então, embora seja tão baixo para chegar nos 7.500, talvez ela queira aumentar isso aqui para conseguir se aposentar no padrão de vida que ela vivia antes. Porque não há nada pior do que você ter que se aposentar num padrão de vida abaixo do que você vivia antes. E é o que acontece com a maioria das pessoas, porque para a maioria das pessoas o INSS é muito baixo, não é suficiente, às vezes nem para subsistência, e precisa recorrer para familiares. E
essas pessoas acabam tendo que ter uma queda de padrão de vida porque elas não se prepararam. Elas jogaram isso nas costas do governo, elas não pensaram nisso ao longo da sua vida, não tiveram essa autorresponsabilidade e acabam amargurando uma queda de padrão de vida. Principalmente nesses anos finais, por assim dizer, que você precisa de mais cuidado médico, às vezes de uma assistência, de um cuidador, o que vai te dificultar bastante a sua vida e tornar até a sua partida pior, né? Mas isso a gente já está falando lá na frente, né? Mas é muito importante que você tenha tudo isso em mente. Já partindo para uma pessoa de 30 anos, se a gente refizesse essas contas, o N seria menor, porque ela tem menos meses até chegar aos 65 anos. Portanto, o que acontece é que a resposta que aparece aqui no PMT, que são as parcelas que você tem que fazer, já retorna que você teria que investir 0,79 salários mínimos por mês para conseguir atingir aquele objetivo. O que quer dizer que para uma pessoa que possui um salário mínimo de renda já fica bastante complicado. Por quê? Porque isso já compromete bem mais do que 50% da sua renda, compromete 79% da sua renda, o que já fica bastante difícil. Mas se você já tem um salário um pouco maior, de 2,5 salários mínimos, isso já cai para 31,6% da sua renda comprometido com esses aportes. 5 salários mínimos, 15,8%. 7,5 salários mínimos, 10,5%. Ou se a pessoa recebe 10 salários mínimos, 7,9% da sua renda ficaria comprometida. O que acontece agora é que a gente tem um pulo para os 40 anos. E nos 40 anos acontece uma coisa interessante. A necessidade agora já é de 1,88 salários mínimos por mês. O que impossibilita a pessoa de um salário mínimo de fazer isso, porque já é muito mais do que ela mesma recebe por mês. Então, a pessoa que recebe um salário mínimo está fora se tiver 40 anos e quiser chegar nos 7.500 por mês. Agora, se ela receber um pouco mais, 2 salários mínimos e meio, ela ainda está no jogo, 75,2%, o que é bastante complicado, porque é grande parte da sua renda. Descendo aqui para 5 salários mínimos aos 40 anos, são 36% da sua renda, um terço da sua renda comprometida com esses aportes. Já se você tiver 40 anos e um salário de 7,5 salários mínimos, a gente chega em 25,1% e 10 salários mínimos, 18,8%. E aqui eu já gostaria de te mostrar o seguinte: tem gente aí na internet que fala, não, guarde 10% da sua renda que está tranquilo. Isso é um erro de premissa, gente. Porque isso depende da sua idade e de quanto patrimônio que você já tem. Aqui eu estou colocando 0, como se a pessoa não tivesse nenhum patrimônio. Mas a gente pode colocar isso e facilita muito. Agora, se você observar, o pessoal que tem 20 que dá para investir mais ou menos 10% de acordo com a renda. Agora, aqui nos 30 já está mais para 20. Aqui já passou de 30. Então, depende da sua idade. Essa regrinha de guarde 10% é para quem ainda está começando no processo de educação financeira, que precisa começar a guardar um pouco para adquirir uma reserva de emergência e tudo mais. Mas se você está focando em aposentadoria, a sua conta precisa ser mais séria, para você identificar a real necessidade de aporte, para não se frustrar lá na frente e para saber o tamanho do seu desafio. Porque quanto mais velho e com menos economias, mais difícil fica. Continuando, para os 50 anos, a necessidade já é de 5,09 salários mínimos, o que já impossibilita as pessoas que ganham 1, 2,5 e 5 salários mínimos de fazerem isso. Já os que têm uma renda um pouco maior conseguem fazer já com comprometimento de mais de 50% da sua renda. Já quem tem 60 anos, isso aí já fica bem complicado. Então, quais são as ideias que eu gostaria de trazer nesse vídeo? Ele pode deixar muitas pessoas desanimadas e muitas pessoas motivadas, dependendo da idade, né? Então, com 20 anos você vê, tá fácil, né? Uns R$ 500 por mês, corrigidos pela inflação ao longo dos 65 anos, dá. A questão é, quem vai ter a capacidade, a responsabilidade, a paciência e a disciplina de investir durante 540 meses todo o santo mês? É muito difícil, tanto que a maior parte das pessoas não vão atingir esse resultado. Já quanto mais velho você fica, mais difícil fica, mas ainda tem o que fazer. A questão é, o tempo vai passar para todos, gente. O tempo passa para todos. E se ele vai passar você fazendo o que tem que ser feito ou não fazendo, é melhor você deixar o tempo passar fazendo o que deve ser feito. Porque assim,
o seu futuro vai ser cada vez mais tranquilo. E a gente não está falando de investir só para poder se aposentar. Quando você tem uma segurança financeira, você tem mais liberdade para fazer as coisas, você tem mais liberdade para errar. Se você precisar pedir uma demissão para ir atrás de um novo projeto, você pode, porque você tem uma segurança de um fôlego financeiro que você fez ao longo do tempo. Então, essa questão de planejamento financeiro é muito relevante, deve ser feito em âmbito familiar até. E aí, o que eu gostaria de te dizer é o seguinte: a variável tempo passa para todos. Comece o quanto antes. Todo investidor se arrepende de não ter começado antes. Beleza. A variável I, que é uma coisa que a gente precisa conversar. Tem gente que fala assim: Gabriel, eu até posso investir, começar a investir, mas só se você conseguir fazer 10 mil virar 1 milhão. Aí você olha para a cara da pessoa e dá risada. Não tem como. Não dá para tentar colocar para essa pessoa a questão do investimento ao longo do tempo, disciplinado. Ela acha que investimento é mágico. Isso tem muito a ver com esse I. Tem gente que acha que consegue ganhar porcentagens absurdas. Mas ao longo da história, você vai observar que essas porcentagens nem são tão grandes, mas que elas se acumulam ao longo do tempo e a gente tem que esperar esse tempo passar e ir atrás de uma rentabilidade ok. Como que a gente vai conseguir uma rentabilidade ok? Deixando tudo na poupança, tudo na renda fixa? Não. Se arriscando em opções, entrando com day trade e tudo mais? Não, você vai acabar indo à ruína em algum momento. O melhor a se fazer é ter uma carteira de investimentos, onde você compra empresas que você entende, a preços interessantes, que paguem dividendos, que você revista esses dividendos, que você tenha uma parcela em Tesouro Selic, por exemplo, fazendo as proporções de Graham. Algo bastante feijão com arroz, mas que junte um pouco do Tesouro Direto e muito das empresas, porque são as empresas que geram valor, são as empresas que trabalham na nossa economia e são elas que vão jogar esse dinheiro no seu bolso para você ter a sua liberdade financeira. Então, não adianta querer colocar esse I estratosférico. Coloque nas suas contas um I conservador, para você não ter surpresa lá na frente. Essa conta fica muito mais fácil se você colocar que vai ter uma rentabilidade de 15% ao ano. Mas aí você já está contando com o ovo naquele lugar. Então, cuidado, não coloque Is astronômicos aqui, tá bom? O que mais eu tenho a dizer? Você já está investindo, beleza, está fazendo tudo certinho, comprando empresas ok, preços ok, fazendo sua lição de casa nos investimentos. Você começou a investir e vai investir ao longo do tempo, não vai parar de investir, tem essa disciplina. Quais outras variáveis sobram? Só o C, só o aporte. Então, começou a investir, tá tudo certo, aprendeu, sabe que não vai fazer nenhuma besteira? Para, chega. Não é para ficar olhando a sua carteira. Você vai focar em trabalhar, porque ao trabalhar você gera o C e o C gera capacidade de aporte. E quanto mais você leva a sua capacidade de aporte, mais patrimônio você consegue chegar, ou, por outro lado, menos esforço você tem que fazer. Olha aqui. Para uma pessoa de um salário mínimo, precisa comprometer 35% da renda, enquanto a de 10 salários mínimos, só 3,5%. Então, focando na sua melhora pessoal, profissional, gerando mais patrimônio, você consegue dar um boost aí nos seus aportes e fazer com que a sua jornada fique muito mais tranquila. E para terminar, eu gostaria de dar uma mensagem para aquelas pessoas aqui nos 40, 50, que já têm algum patrimônio. Coloquem esse valor aqui. Então, se você já tem uma montanha lá de dinheiro de 200, um montante de dinheiro de 200 mil, 300 mil, 1 milhão, coloca aqui. Ao colocar aqui, você vai ver que tudo vai ficar mais tranquilo e que essas porcentagens vão cair para você chegar no seu objetivo. Então, faça as suas contas. Se não souber usar HP12C, procura uma calculadora de juros compostos no Google, mas adote as premissas e veja a real necessidade de aporte para você poder colocar essas porcentagens dentro do seu orçamento familiar, dentro do seu orçamento mensal, baseado na sua renda. Porque só assim, com organização, disciplina e paciência, que você vai conseguir chegar nos seus resultados de investimento e poder ter uma aposentadoria digna, sem se preocupar em ter que baixar o seu padrão de vida. Fechou? Esse vídeo foi bastante completo, pode até ter ficado confuso. Eu peço que vocês entrem nos comentários, façam perguntas, porque esse é um tema extremamente relevante
de verdade, eu gostaria de que todas as pessoas que comecem a investir tivessem a consciência desses números. Porque não adianta você começar a investir colocando valores aleatórios, sem saber quanto que você precisa para poder chegar no seu objetivo. A mensuração, o entender o seu entorno, a observação, o problema é o que você precisa para conseguir dar os passos necessários. Se a gente não observa o problema e quer sair andando sem fazer conta, a gente pode se frustrar muito, tá bom? Um forte abraço, eu te vejo no próximo vídeo.